bem? Bem-vindos para mais um vídeo do canal. Fico muito feliz de encontrar vocês novamente aqui. A gente começou janeiro, começou o ano falando de um assunto que incomoda muitos pais. Realmente é um assunto top one, que aparece em todas as dúvidas, em todas as perguntas e que realmente é muito difícil para qualquer adulto e tira muitos pais do sério. Não só os pais, mas educadores, profissionais que trabalham com a criança em geral, que é a birra. E aí eu começo esse vídeo de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Quando vocês veem um incêndio, quando os bombeiros vêm para apagar um incêndio, eles se preocupam mais em imediatamente apagar o incêndio ou eles se preocupam em ficar fazendo perguntas e em tentar entender como e por que o incêndio começou? Então, essa pergunta, apesar de não ter nada muito a ver com a temática da birra, mas ela é um ótimo exemplo de como nós, adultos, devemos lidar com a birra da criança. Porque quando a criança está num comportamento de birra, eu comparo muito isso com os pais a um comportamento explosivo. É como se ela estivesse num incêndio. Ela está desregulada, ela não está no basal do autocontrole dela, né? Ela não está na base do autocontrole, ela não está conseguindo regular, ela não está com a capacidade de compreensão dela ali agindo, ela está totalmente desregulada e ela não tem muita condição naquele momento de entender, de compreender, de conversar. Então muitos pais naquele momento chegam querendo que a criança fale o que aconteceu, querendo dar sermão, querendo gritar com a criança, querendo brigar ou querendo provar para a criança que aquilo que a criança fez é errado. Então eu sempre digo que esse não é o momento da gente fazer isso. Gritar, isso acho que em momento nenhum, né? A gente vai ter uma oportunidade aqui de falar sobre o que o grito faz com a criança, o que o grito provoca na criança, a gente vai chegar nesse momento. Mas o que é importante a gente ter em mente é que nesse momento o mais importante e o primordial, né, o que a gente precisa fazer, como todo bombeiro faz, é apagar o incêndio. Então a criança está desregulada, ela está tendo um ataque de birra, ela está descontrolada. Nós adultos temos que ser esse controle para ela. Nós adultos temos que dar essa oportunidade para ela de conseguir. Eu chamo isso de regulador externo. A gente precisa ser um regulador externo. Então, sempre que ela sai, que ela se desregula, nós precisamos trazer essa regulação para ela. E a gente não vai trazer essa regulação se a gente começar a gritar, se a gente começar a querer dar lição de moral para ela, a querer entender o que foi que fez ela agir daquela forma, a querer provar para ela que aquilo tá errado. Não é o momento para isso. Esse é o momento para depois, e é a mesma situação que os bombeiros fazem. Depois que eles apagaram, depois que o fogo foi controlado, é onde eles vão tentar identificar o que causou aquele incêndio, o que de repente aconteceu, o que tem de defeito ali, o que poderia ter sido feito melhor, enfim. Mas não é o momento da gente fazer isso quando está se apagando o fogo, né? Então, o ideal ali, no primeiro momento em que a criança está tendo a birra, é que a gente dê conta de trabalhar o comportamento que a criança está apresentando da desregulação. Então, existem estratégias para a gente fazer isso, existem formas que a gente consegue lidar com a criança quando ela está desregulada. Eu vou dar algumas dicas para vocês, mas eu acho que isso, né, por isso que eu dividi esse vídeo em duas partes. Então hoje a gente vai estar vendo essa primeira, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre as outras estratégias. Mas eu quis começar falando isso para vocês porque não adianta se vocês não tiverem isso em mente, né? Não adianta porque isso é muito difícil para os pais agirem, porque muitas vezes eles falam para mim, mas Renata, se eu deixar a criança lá chorando, né, e fazendo tudo que ela fez de errado, eu tô apoiando a birra que ela tá fazendo, eu tô reforçando a birra que ela tá fazendo. Não, você não está fazendo isso. Não significa que você não vai lidar com essa birra, que você vai conversar, que você vai trazer uma consequência para aquilo que está acontecendo. Mas você vai fazer isso no momento certo, né? Com gentileza e com firmeza. Porque se você agir numa hora e num momento em que não é o momento correto, é a mesma coisa de que você ter uma fogueira e ao invés de você apagar o fogo, você colocar mais lenha nessa fogueira. O que é que vai acontecer? O fogo vai aumentar. Então a criança vai ficar mais irritada, a tendência da birra é aumentar, a tendência do comportamento dela é ter atitudes e comportamentos ainda piores. Então não é o momento para isso. Então fiquem com isso em mente, coloquem isso aí bem firme para vocês.